aí a história do Leonardo, né? Nossa Senhora! O doutor Leonardo que foi pego de surpresa ontem à noite e surpreendeu todos nós, né, com uma fatalidade. Esse rapaz que está nessa foto é o empresário dele, um grande amigo também, né? O amigo dele e assessor pessoal, na verdade, né? É o Passim, que é muito conhecido, inclusive, das pessoas do meio sertanejo, dos cantores, dos amigos, justamente porque ele sempre estava ao lado do cantor Leonardo. Ele trabalhava na carreira artística durante 30 anos. Então, Era praticamente da família, né? Era praticamente da família. Estava sempre junto com o Leonardo. E o Leonardo, a gente sabe que sempre foi muito de festa, de amizades e de... Enfim, todo o meio sertanejo conhecia o Passim, né? E, infelizmente, ontem o Passim passou por um problema muito sério na fazenda do cantor Leonardo. Eu vou explicar essa história para você. Tá. O que aconteceu? Ele ontem foi atingido por um disparo de uma arma de fogo lá na Fazenda Talismã. Então ele estava na casa da fazenda do Leonardo. E aí, de repente, segundo informações, o Leonardo ouviu um disparo de arma vindo do quarto do Passim. Do quarto, né? O paciente estava no quarto, O Passim estava no quarto, com a porta fechada, com a porta trancada, pronto para dormir. E houve esse disparo de arma de fogo. O Leonardo foi lá correndo, arrombou a porta. Para ver o que aconteceu. E viu que o Passim tinha sido atingido por uma arma de fogo. Segundo as informações que chegaram pra gente, o Passim estava limpando uma arma e acidentalmente essa arma caiu no chão, teve um disparo e acabou acertando a virilha dele, a região da virilha. Agora veja, gente. Qual a porcentagem que você acha de chance que pode acontecer de uma arma cair, ela atirar, atingir a virilha, só que pegar numa artéria... Que é uma artéria que passa aqui, que é super importante. Que leva sangue para o coração e tudo mais. Então, quer dizer, imagine a quantidade de sangue que tinha. E ele acabou falecendo. E ele acabou falecendo, exatamente. É uma situação muito triste, até pela forma que foi, uma coisa extremamente triste. Besta, né? A gente fala assim, uma bobeira, uma bobagem, um descuido e um acidente, né? Um acidente terrível, eu imagino que, na verdade, para todo mundo que estava ali, né? Sim. Mas para o Leonardo, quando entrou, e primeiro que a gente nunca vai achar que nada disso vai acontecer, Nunca. Esse é um problema. Não. Então, a gente sabe que muitas fazendas, e isso vamos dizer, dito muito normal, comum, cultural, né, cara? Se tem uma arma de fogo, porque, enfim, existem vários assaltos e tudo mais, então é meio que para proteger a propriedade. Não. Mas que quem tem arma corre esse risco. Sempre. Sim, o disparo acidental, né? Caiu a arma... Caiu a arma, acabou disparando, inclusive aí o paciente acabou sendo atingido, né, por essa arma. A Polícia Civil vai apurar o caso, né, já está apurando na verdade. A Polícia Técnico-Científica foi lá justamente para fazer, né, toda essa parte de perícia criminal. A Medicina Legal também foi para lá, justamente para fazer essa perícia no local e no corpo. E né? ele faleceu no local? Segundo as primeiras informações, sim. Coitado. Então foi um tiro fatal ali mesmo então, mas foi veia. bem nessa artéria. Mama, que história terrível é essa? Olha, eu vou te falar. 2 anos complexos que a gente está vivendo, né, não? Acho que ela não está ouvindo nada. Tá com um delayzinho. Pois é, meu amor. Boa tarde. Boa tarde, gordinho. Eu sempre tive muito medo de arma dentro de casa, a vida inteira, desde pequena. Eu também. Nunca tivemos. E a gente, na minha infância, por exemplo, a gente já soube que eu perdi um amigo de brincar na rua por conta de um acidente desse. É muito triste você ver uma pessoa tão querida por ele, uma pessoa que tinha uma certa importância dentro da firma do próprio Leonardo, porque afinal de contas ele era um dos diretores, um dos donos da firma, e ele acompanhava o Leonardo para cima e para baixo. E há pouco tempo, esse moço teve a alegria de ver o filho ser diplomado e tudo, ficou emocionado junto com o Leonardo. É muito triste ver perder-se uma vida de forma mais banana que se pode ter. Não, e ainda mais que isso, né, mamãe, que eu comentava agora com o Rafa, o pessoal está assistindo a gente, a arma cair ele estava limpando a arma cair no chão, disparar, segundo o que consta, foi assim que aconteceu, né? E aí a bala acertar a virilha dele numa artéria principal que leva o sangue pro coração. Você fala, gente, é muito azar numa situação só, não é? Bom, a gente, eu que sou espiritualizada, adepta do espiritismo e tudo, acredito que existe uma razão para isso acontecer. Mas que é triste a gente ver esse fato acontecer, é triste. É triste E outra demais. coisa,
Como que uma pessoa vai limpar uma arma sem tirar as balas dentro? Então, mamãe, mas aí o que acontece? A gente não sabe. Eu comentava até com o Alex e com o Rafa, mal comparando, quantas vezes a gente está com o celular da gente, a gente vai arrumar alguma coisa e ele cai no chão. Cai, é verdade, você não Pode ser sabe. que ele tivesse, a arma podia ser antiga, supondo-se isso, ele estivesse tirando as balas para limpar e numa dessas que ele tirou, caiu Uma tava lá, e uma tava e atingiu ele Ou mesmo. a mão estava engordurada. Com Sei lá, entendeu? A gente não sabe, E às vezes porque ele ele tem estava prática, trancado né? dentro do Coutinho. quarto. É prática ele devia ter, porque ele está sempre Estava com... confiante, arrumando. É, E eu a acho artéria que que você sim. falou, Kátia, a artéria femoral. É Artéria exatamente femoral, a segunda isso maior mesmo. artéria do corpo. Irriga toda a questão sanguínea É o que faz o retorno do e sangue. do membro inferior todo ali. Então, olha a complicada que deu geral, gente. Lembrando que a gente está esperando ainda, né, as investigações da polícia, né, toda a parte legal também, a parte médica. A gente só está, na verdade, essas informações, né, da arma ter caído no chão foram repassadas aí pela coluna do Léo Dias, né? Ainda não há uma confirmação da polícia sobre essa história nem da perícia, Mesmo né? porque a Só que perícia elas- vai demorar um pouco investigar ainda para direitinho. investigar. Mas o que foi dito, foi o Léo Dias que Foi o falou, Léo né? Dias, foi o Léo E foi Dias, ontem à foi noite, que eu estava acompanhando o que o Léo Dias ainda falou, até mesmo porque ele conversou com o Sim, com Leonardo, as pessoas com próximas todo mundo ali, que estava ali, exatamente. né? O Léo tem acesso também, né, a grandes amigos do Leonardo, a todo o pessoal da família, então ele acabou conseguindo essas informações. Aí a gente pensa, gente, que tristeza para essa família dele, né? Para a família do Leonardo. E quem estava O lá Leonardo nessa era hora? praticamente Ó, irmão, o né? curioso também é que a Mama falou uma coisa ali, que há 8 dias, né, atrás, o Passim estava acompanhando a formatura do filho dele, o filho mais novo, né, o Igor, que se formou em psicologia pela PUC, lá de Goiânia, do Goiás, né, e por conta dessas medidas protetivas que a gente está tendo, ele acompanhou online essa transmissão, a gente tem até um tem vídeo o vídeo? dele. Ah, vamos né? ver. A gente tem um vídeo dele acompanhando o filho se formando, junto com o Leonardo. Mostra Ensina pro lá. Iguinho que nós estamos aqui com muito carinho, acompanhando a colação de grau dele, que a gente deseja os parabéns, que ele seja um profissional muito bem sucedido e realizado, viu? E o Passinho tá aqui todo orgulhoso. Mostra pro Iguinho que nós estamos aqui com Então, muito você vê? carinho. 8 dias Acompanhando atrás. online, 8 dias atrás isso aconteceu. Triste demais, A né? colação E o de Passinho grau que dele, que a gente jovem, né, deseja Kátia? Você os imagina, um parabéns. homem de Quantos anos ele tem? 60 anos, 60 anos, deixa dois jovem. filhos, o Hugo de 30, o Igor aí de 28 anos. E uma curiosidade nessa história é que o Passinho também era primo, na verdade, do Léo, né? Porque ele era sobrinho da mãe do Léo. E, com Mas certeza, eram o Léo como era- irmãos, como né? irmãos, é mais do que o elo sanguíneo, era o elo do dia a dia. Eles conviviam diariamente. O Rafa falou, ele convivia no meio do Leonardo diariamente, todo mundo conhecia. E da família, né? As famílias, na verdade, Amigas. eram uma só, né? Sim. Né, mamãe? Por isso, aí eu acho que muito difícil para a família toda, para os filhos do Passim, mas para o Leonardo que encontrou o amigo, o irmão daquela forma, daquele jeito, né? Teve que arrombar o quarto para ver o que tinha acontecido. E ele era como se fosse um irmão, tanto é que ele vivia com o Leonardo para cima e para baixo. Lembra uma vez que ele foi pescar, o Leonardo foi pescar com o Gustavo Lima? Uhum. E aí Verdade. fizeram um videozinho lá deles, lá no avião, ele estava lá, estava junto. É verdade. Vamos mostrar o vídeo, então? A gente tem aqui? Foi aquele perrengue que eles passaram, uma É. tempestade, lembra? Bom demais, gente. Sabe com você, fala comigo, que na hora. Olha o Passinho aí, ó. o Passinho meu lá. povo. Ô, Passinho! Vem, meu companheiro. Vambora. Tive que prometer até as cuecas lá. Então, na verdade, eram grandes parceiros de vida mesmo, né, mamá? Não só profissionais, mas Sim. de sentimento, de afinidade, afeto, né? É verdade. Tanto com o Leonardo quanto toda a família. E a família do Leonardo com a família dele. É muito complexo. E estava na fazenda quem com eles? Estava segundo as primeiras informações, a gente tem muito poucas informações ainda a respeito dessa história, justamente porque tudo aconteceu numa propriedade privada, né? Então a polícia está lá, isolou a área, aquela coisa toda da investigação, então a gente não tem acesso a muitas informações. Mas o Zé Felipe, né, que óbvio convivia muito, né, com o Passim, postou um vídeo muito curioso e mostrando um pouco desse momento divertido deles. Vamos ver esse vídeo? Vamos. Olha só. Como que é a música lá, cabeça? Foi um pouquinho antes. Seu passinho é tudo pra mim. Você faz um favor, você não morre nunca. Não. Porque se você morrer, eu desenterro você, então você em pé de novo. Como que é a música lá, cabeça? Gente, você vê?
Ao mesmo tempo que o vídeo é engraçado, bem-humorado, traz uma tristeza, né? Porque É, você viu quanto é um cara bem-humorado. Né, o Zé Felipe falou, você não morre, hein? Porque se você morrer, eu te desenterro, te ponho de pé de Você novo. morreu, eu desenterro você, então eu pé de novo. Olha aí. Você vê como é uma pessoa querida, né? Uma Amado. pessoa que as pessoas não querem nunca perder, né? Essa companhia, essa amizade, esse bom humor. Mas até ao mesmo tempo, como a vida tem umas coisas meio estranhas, né, mamãe? Você vê? Aí vai do credo de cada um, mas pro Zé Felipe falar, será que não... Sabe aquele negócio? Não sei se vocês acreditam nisso. Eu acredito que na hora que puxarem o nome da gente lá em cima, se a gente não for para um negócio, a gente vai por outro. Já tem, né? Que foi, mama? Eu acho que o Ela tá dela sem tá áudio. ligado. Ô, Cátia, só trazendo atualizações aqui, É. a Keila Jimenez acaba de publicar, ela disse o seguinte: no momento do disparo, segundo ela e o portal R7, estavam na fazenda o Passim, o Leonardo, os funcionários, e segundo os amigos muito próximos, a Keila acaba de escrever, o Leonardo, como não poderia deixar de ser, está em estado de choque e não Gente, mas- para de chorar. Mas como que ele ficaria diferente? Muito complicado. E o Leonardo, gente, eu vou te falar uma coisa. Quem conhece ele, fora do quando ele tá no ar, quando tá fazendo show, ele é igualzinho a mesma pessoa. Sempre. Ele é daqueles que gruda mesmo, em quem ele gosta, e vai, ó, de turma. Pra onde um vai, vai todo mundo junto. É o Leonardo, é aquele irmãozão, aquele primo querido, que tá sempre unindo todo mundo. É o alegrão da família, né? Aquele bacana Não é- do coração. é. E o Passim tinha essa personalidade, pelo que a gente vê no vídeo, né? Muito parecida, né? Aquela coisa de ser o cara bem-humorado também, de cantar e brincar. Não, ele sempre foi assim, mas eu acho que depois da morte do Leandro, eu acho que se ele já era assim, ele ficou ainda mais. Virou um Então pouco, parece que, sabe aquele negócio, parece que você quer curtir todos os momentos com as pessoas, que é o certo que a gente tem que fazer, pra gente não ficar, se eu tô aqui, não fico pensando o que eu vou fazer daqui a pouco. O Leonardo é bem isso mesmo. Então ele gosta de estar junto com quem ele ama, né? É verdade. Pelo que a gente percebeu também, o Passim fez meio que essa função de ser o irmão do Sim. Leonardo, de Léo. estar ali sempre colado com ele, sempre ajudando. Tanto que as pessoas falavam, é o assessor do Leonardo. Não era o assessor do Leonardo, era o cara que estava ali do lado dele, né? O grande amigo, o aliado, o braço direito do Leonardo para tudo. Você imagine o quanto que o Passinho ajudou na hora, nesse momento tão terrível de quando o Leandro fez a passagem. Nossa Imagina Senhora. na hora ali, né? Acho que é isso tudo que o Leonardo vai pensando durante outros tantos períodos, né? Do acidente do Pedro. Também. Tudo isso. tem sido Porque Leonardo. ele Lembra que passou, ele ficou, não é? né? A família passou por nesses Baqueado, últimos anos por problemas bem complexos, É né? verdade, é verdade. E o Passim sempre ali, muito presente com essa família. Inclusive a Poliana, né, esposa do Leonardo, postou alguns stories relembrando alguns momentos do Dos Passim. dois, né? Relembrou, por exemplo, o aniversário do Passim, para você ver a união de todo mundo Olha ali. lá. A gente tem um vídeo, esse é o post que ela fez, né, escrevendo. Fazia assim, eu não consigo... Alex, Quer que consegue aí? leia? Pega aí. Já aproximou. Fazia assim com muito amor, questão de comemorar seu aniversário, sua vida. Sabe por quê? Porque você sempre será uma das pessoas mais importantes e amadas por mim e por minha família. Ela marca o Passim. Com você, a vida era leve, o riso era fácil, o sono mais tranquilo. A comida sempre quentinha, a proteção diária, a amizade leal verdadeira, o companheirismo constante. Enfim, perto de você, tudo era mais leve. Sei lá, sua luz, sua energia, os desafios da vida se tornavam mais fáceis porque você, com seu jeitinho, sempre me encorajava e falava, bruxinha, aí ela botou entre parênteses apelido nosso há anos, você vai conseguir, fica tranquila, e aí segue esse desabafo da Poliana. Ai, esse gente, desabafo. Deus me livre e guarde. E tem viu? um vídeo que ela postou, inclusive, nos stories, que a gente pode pegar aí também, relembrando esse aniversário, né, dele. Olha lá, esse momento aí. Ah, é esse. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Verdade. Parabéns pra você. Sempre o Leonardo ao lado, né? Poliana. Olha lá. Olha só. Não tem como a gente achar, né, mamãe, que o Leonardo não estivesse nesse momento do jeito diferente do que ele está mesmo, que não consegue aceitar isso de jeito nenhum, não para de chorar, tá mesmo no momento, eu não vou dizer difícil não, vou dizer no momento terrível, que eu acho que Pois nunca é, e ninguém quer o passar. Leonardo tem agora mais uma tragédia na vida dele, que ele tem Então, várias tragédias na vida dele. né? Era o que a gente estava lembrando, né, triste. Eu sei como que é perder um amigo. A gente sabe como é perder um parente. É duro, é muito duro. Mas, enfim, é o que a vida nos dá. Não é conformismo, mas
serve de lição também um pouco. É, mama, mas eu acho que tem jeitos e jeitos. Sabe, lógico que uma perda é sempre terrível, né? A gente, por mais que a gente saiba que a única certeza da vida é o que a gente, pelo menos eu, não tenho o menor jeito para aceitar esse tipo de coisa. Mas a forma como aconteceu ainda é pior ainda. É uma tragédia. Pois É uma um tragédia. acidentezinho besta, né? Então, e ao mesmo tempo que todo mundo nessa hora acaba parando e pensando, mas por que deixou a arma? Por que foi lá? Por quê? E uns porquês que na vida a gente não vai ter a resposta, né? E é curioso, Kátia, porque a Mama falou uma coisa ali. Quem que, por exemplo, limpa a arma com ela municiada? Às vezes, ele pode ter tirado ali, eu não sei que tipo de arma que era, né? A gente não tem essa informação, mas às vezes ele pode ter tirado ali o pente com as armas, mas pode ter ficado uma no cano ali, já né? no cano. É. E aí, às vezes, passou despercebida ali naquele momento. Por isso que Mama falou, e eu vou te dizer, eu demais, também sou Kátia. contra esse negócio de armas, porque é essa questão. Se você não tem, pelo menos isso você não vai passar. É menos um risco na É vida. menos né? um risco na vida, É. porque às vezes é uma criança que pega, é muito complexo. Agora a gente deixa aqui, já que isso tudo aconteceu, os nossos sentimentos para a família do Passim, para a Esposa, família do filhos, Leonardo, para todo mundo, que é muito triste. Bom,